Onde manda gravar é onde grava. Muito bem. Tá gravando? Tá, né? Tá. Legal. Obrigado pela lembrança. Muitíssimo obrigado. Grande ajuda. Olha só. Vamos, então, começar retomando. Já faz aqui um tempinho. Lembrando que a qualquer momento você me interrompe, tá certo? Pode liberar o microfone e falar, ou mesmo mensagem. Bom, no Recordar e Aprender aqui, vamos lembrar que nós começamos com uma tal de corrente elétrica, tá bem? Mas, na verdade, nós falamos corrente elétrica, de DDP, vou falar de uma tal de resistência elétrica, tudo bem? Nós vamos falar de várias grandezas físicas que têm a ver com a eletricidade. Dessa lista toda, nós vamos ver uma por uma. Dessa lista toda, nós falamos a tal da corrente elétrica. E é dela que nós vamos continuar falando. Na verdade, vamos colocar outros. Eu disse assim: tudo que funciona é a corrente elétrica, são os elétrons. São os elétrons que estão em movimento, são cargas elétricas em movimento, né? São essas cargas elétricas em movimento ordenado que faz com que a lâmpada acenda. Ou seja, o que é esse movimento ordenado? Pronto. Esse movimento ordenado de cargas elétricas se chama corrente elétrica. Quando é fio, são elétrons. Quando líquidos e gases, eram íons. Foi a primeira coisa que a gente fez. Depois a gente fez uma aulinha de como calcula essa corrente elétrica. Era a carga em coulombs dividido pelo tempo. Dava corrente em amperes. Coulombs por segundo, amperes. Então, carga elétrica dividido pelo tempo, quanto de carga passa aqui por segundo, é a minha corrente elétrica ou intensidade da corrente elétrica, dado em amperes. Essa foi uma outra aula, que foi a aula de como calcula, né? Falamos mais, né? Falamos que quando eu tenho, que era corrente e carga por tempo, o kit, que é um jeito de decorar a fórmula. E que quando a corrente varia, a área da figura, a área do gráfico quando eu tenho um gráfico de corrente por tempo, a área da carga elétrica. A área do gráfico carga elétrica. Foi isso que a gente viu, foi disso que nós falamos. Bom, falamos de mais algumas coisas, né? Falamos também de quando eu estou falamos tal de ampere-hora, né? Ampere vezes segundo é o coulombs da carga elétrica. Ampere vezes hora também é carga elétrica, né? Que os meus equipamentos eletrônicos vêm em ampere-hora. E que é quanto do meu celular, quanto que ele vai carregar, etc., a bateria dele. Bom, também é unidade de carga elétrica, só que não é sistema internacional. E eu tenho o tal do miliamperes, que é 10 a menos 3 amperes, o tal do microampere. Micro é 10 a menos 6 amperes. Foi isso tudo que a gente falou em 3 semanas, ok? Tudo bem? Ou 3 aulas. Vamos à de hoje. Queria falar ainda um pouquinho de corrente elétrica. Tem a corrente elétrica em que vamos pensar em fio, tá bem? Só nos elétrons. Eu vou já tirar dessa tela que está deixando a gente tonto. Mas tem uma que os elétrons vão sempre para o mesmo lado, e tem uma que os elétrons vão para um lado e vão para o outro. Vai para um lado, volta para o outro, e assim por diante. Tudo bem? A corrente elétrica, que elas vão sempre para o mesmo lado, é quando eu tenho, chama corrente elétrica contínua, corrente contínua. CC ou CD, corrente direta, ou DC, tanto faz. Depende se está em inglês ou português. Corrente contínua ou corrente direta. É a corrente que eu produzo quando eu ligo uma bateria, quando eu ligo uma pilha. É uma chamada corrente contínua. A corrente contínua, ela vai sempre para o mesmo lado. Então, num lado é mais, outro lado é menos, ela vai sempre para o mesmo lado. Ou seja, ela não precisa ser sempre assim o mesmo valor, às vezes ela pode mudar, mas está sempre indo para o mesmo lado. Isso é corrente contínua. Tudo que você liga numa bateria é corrente contínua. Tudo que você liga numa pilha é corrente contínua. Aquilo que você liga numa tomada não é corrente contínua. Chama-se corrente alternada. Ela vai para um lado, vai para o outro. Vai para um lado, vai para o outro. Por quê? Porque é mais e menos, aí ele inverte. Ele inverte. Ele fica invertendo onde está o mais e onde está o menos. Ó,
É uma corrente alternada. Hora é mais, hora é menos. Hora é mais, hora é menos. Corrente alternada, CA ou AC. Como que eu obtenho essa corrente alternada? Tomada. Na verdade, não é tomada, né? Eu ligo na tomada, mas é o quê? É a usina de onde vem, as coisas são ligadas. A usina hidrelétrica, no nosso caso, especialmente usina hidrelétrica no Brasil, né? A corrente das usinas são, na sua grande esmagadora maioria, são por magnetismo lá dentro, que produz corrente alternada. Ora é para um lado, ora é para o outro. Tudo bem? Mas eu nem percebo isso. Elas têm características diferentes. Para quem, nesses tempos de pandemia, sem muito o que fazer, ou com muita coisa para fazer, aqui, ó, olha como é que é a corrente na sua tomada, ó. Ela muda 60 vezes por segundo. Ela inverte 60 vezes por segundo, 60 Hz é o número de vezes que ela inverte o mais ou menos, o mais ou menos. Bom, então, primeira coisinha, corrente contínua e corrente alternada. Uma hora para um lado, outro lado para o outro é corrente alternada. Sempre para o mesmo lado é corrente contínua. Este filme, tá não é na Netflix, na Amazon, não sei se tem na Netflix. A Batalha das Correntes não é um documentário, mas é um filme que se refere a uma certa época que tem a disputa entre a corrente contínua e a corrente alternada, entre Thomas Edison. E aí, na verdade, aí vai depender, né? Depende de como você... A história, ele conta aqui a história de um jeito, mas tem várias versões da história, né? Uma delas é que seria disputa, na verdade, com Tesla. Há quem diga que o Tesla, na verdade, nessa versão do filme, ele trabalha para esse cara aqui. Pouco importa. O mais importante teve uma época que tinha uma disputa de as cidades iam receber corrente contínua ou corrente alternada. Tudo bem? Quem ganhou a corrente alternada? As usinas hidrelétricas, termoelétricas, todas as usinas, elas funcionam com corrente alternada. Tudo bem? Então, a corrente alternada ganhou a batalha. Mais ou menos. Hoje em dia, é uma mistura das duas. Hoje em dia, ela gera corrente alternada, aí, para mandar para cá, ela faz uma corrente contínua e depois volta a ser corrente alternada. Então, é uma mistura das duas que a gente tem no dia de hoje. Bom, isso para começar a brincadeira. Para começar a brincadeira, a primeira coisa importante é corrente contínua alternada. Tudo que você liga na tomada é corrente alternada. Ou, aqui no meu celular, ó, aqui, a bateria daqui é corrente contínua. Aqui está chegando corrente contínua. Mas eu liguei na tomada. O que chegou nesses dois aqui foi corrente alternada. Hoje eu tenho um equipamento que transforma uma corrente na outra. Coisa que eu não tinha na época. Tudo bem? Por isso tinha uma briga entre as duas. Hoje eu consigo transformar uma na outra, outra na uma. Então é assim, mas para a gente saber, quando é pilha é corrente contínua, quando é tomada ou usina é corrente alternada. A aula de hoje, o mais importante é a gente começar a se acostumar com a simbologia. Eu não vou ficar fazendo desenho desse, ó, muito difícil. Alguns são bons de desenho, nem todos. 2 pilhas, uma lâmpada. Então, olha como é que eu vou fazer. Eu vou fazer, tem uma simbologia, um símbolo. Qual é o símbolo? Uma lâmpada. O símbolo da lâmpada pode ser uma bolinha com xizinho. Uma tensão, uma fonte de tensão. O que é fonte de tensão? É a minha bateria, a minha pilha, até mesmo a minha tomada. Eu posso fazer assim, ó, mais aqui, 2 barrinhas, uma maior, outra menor. Uma mais, a outra menos. E o risco vai ser o fio que liga tudo. Então, assim,
eu posso representar isto aqui por essas duas pilhas, uma chave, é o interruptor, e aqui uma lâmpada. Então, a ideia que eu queria falar hoje é quais são os símbolos. Então, assim, a simbologia. Uma pilha, uma bateria, uma tomada, eu vou representar desse jeito, ó. Aqui todos esses símbolos estão na sua apostila, né? Eu retirei lá até a simbologia para poder aqui mostrar para você. Então, ó, quando eu tenho uma barrinha e outra maior, uma menor, desse jeito, representa esse aqui o mais, esse aqui o menos. Então, a fonte, a bateria, o gerador são representados desse jeito. O fio de ligação vai ser o meu risco. Aqui chama fio terra, né? De aterrar, a gente já falou sobre isso. O interruptor é uma coisa que, quando ele liga, circuito fechado. Quando ele abre, circuito aberto. Lembra que para ter corrente elétrica tem que ter DDPE, circuito fechado. Então, isso representa a minha chave, o meu interruptor. A lâmpada, qualquer lâmpada, bolinha com xizinho. Pode ser bolinha com escrito uma letra E aqui também dentro. Fusível, que é uma coisa de proteção, né? Aquele fusível é a coisinha que vai proteger. Nos meus aparelhos eletrônicos tem fusível, passar mais corrente do que devia, ele queima para não queimar o aparelho. Ou disjuntor, né? Que tem na sua casa, na chave. Essa chave é exatamente a que tem lá na nossa sala de aula, concreta, que está lá nos esperando para voltarmos quando acabar o corona, ok? É exatamente essa que tem lá dentro daquele quadro de luz, tem esta chave. Se passar mais corrente do que devia, ele abre. Então, fusível e disjuntor são equipamentos de segurança, que está passando mais do que devia, ele abre. Bom, estou falando de cada um, só uma apresentação inicial, para a gente começar a ver como é que a gente faz para transformar uma coisa concreta, real, num símbolos. Aqui é o símbolo de uma resistência ou de um resistor, assim ou assim. O símbolo de uma resistência ou de um resistor. Isto aqui, você vê. Isto aqui é uma resistência. Na verdade, é um resistor que tem uma resistência. A gente vai falar daqui a pouco, numa próxima aula, sobre isso. Por enquanto, só estou mostrando os símbolos, né? Resistor tem no meu chuveiro, resistor é resistência, depois a gente separa os nomes, que tem na lâmpada, esse que eu acabei de mostrar que está aqui dentro de um circuito elétrico. Tem resistor que são variáveis, que mudam o valor dele. Aquele botão de volume antigo, que ainda tem em alguns aparelhos, é um resistor variável. E essas lâmpadazinhas chamadas LEDs. Né? Essas lâmpadazinhas são os chamados LEDs. Diodo emissor de luz, que chama. Bom, vamos lá. Vamos ver se eu consegui entender um pouquinho. Antes disso, eu falei bastante coisa. Queria ficar com duas coisas fundamentais hoje. Uma delas é como é que eu faço para transformar uma foto, por exemplo, como é que eu uso os símbolos, né? Para transformar uma foto num desenho usando os símbolos aqui da física. A outra é a história da corrente contínua e corrente alternada. Duas coisinhas praticamente hoje para essa aula. Tudo bem? Então vamos lá. Exercício 1 da apostila 14, exercício 1, módulo 79, página 116. Então, estamos fazendo agora o esquema de fazemos conteúdo e vamos lá fazer um ou dois exercícios da apostila, ok? Olha só, ele me deu aqui um painel que está ligado aos volts. Então, aqui eu tenho uma lâmpada, uma outra lâmpada, uma outra lâmpada. E liga o outro de novo aqui. Então, aqui sai do mais, vai numa lâmpada,
essa liga nessa, e aí a outra vai ligar no menos. Ele fala, a lâmpada é o xizinho, não esquece. A fonte de tensão, que é aquele painel lá, é esse cara aqui. E o condutor é isso. Como é que ficaria o desenho disso? Eu vou ligar esse símbolo, um lado numa lâmpada, que vai estar ligada na outra, e o outro lado nele. Poderia ser, por exemplo, assim, ó. 1, 2, 3 lâmpadas. 1, 2, 3 lâmpadas. Um lado está ligado no menos, o outro lado está ligado, um lado está ligado no menos, o outro lado está ligado no mais. Na verdade, só para a gente começar a se habituar com a simbologia, né? Porque muitas vezes o povo, nosso material aqui faz questão de ter que é importantíssimo, a gente começar a se adaptar à simbologia e não partir direto para ela, a resolver exercício sem saber, pelo menos se habituar aos símbolos. Tudo bem? Então aqui uma lâmpada é a bolinha com xizinho, com xizinho, com xizinho. Fala que eu te escuto. Estou te ouvindo. Um minutinho. Se eu fizer ao contrário, tipo, não pode, né? Tem que ser as bolinhas, eu fiz em cima. Você fez, hein? Em cima, na parte de cima. Não tem problema. Não tem Pode problema? também. Ah, Você colocou então as tá 3 bom. em cima e o gerador embaixo, é isso? Certo, isso. Perfeito, sem problema nenhum. Nós vamos fazer Então depois tá os bom. circuitos, né? E aí nós vamos ver que eu tenho desenhos, eu vou sair de um desenho mais complicado para um desenho mais simples. Eu posso fazer na horizontal, posso fazer na vertical, não tem problema. Aqui não muda nada. Ok, Tudo bem? ok. As Legal. questões sempre dão as questões não dão, né, sempre Não, a não dão. simbologia. Não dão. Ah, beleza. Não dão. Essa questão, como era a primeira, Delicinha. deu para a gente. Tudo bem? Na verdade, hoje em dia, por conta da prova do Enem, alguns vestibulares, e o próprio Enem, às vezes dá uma foto como essa e manda desenhar. Tá? Isso era menos comum. Mais comum era a gente já partir de exercício com os símbolos, né? Direto ele dá a simbologia para mim e fala, resolve. Série, paralelo, tudo isso que a gente vai ver ainda. Mas começou a se perceber que as pessoas não... Opa, o que houve? Bom, começou a se perceber que as pessoas não tinham, não sabiam símbolos, por isso eles começaram a perguntar também no vestibular. Por isso a gente começou fazendo essa coisa aqui. Bom, exercício 2, vamos juntos? Ó, calma que tem mensagem ali, prof. Opa. Desculpe. Como é que eu faço? Sair daqui, pronto. Professor, eu poderia trocar já fala o lado esquerdo negativo. Por enquanto posso, Guilherme. Nesse aqui não tem problema onde é o mais ou o menos por enquanto. Tudo bem? Isso vai mudaria se fosse não lâmpada, se fosse, por exemplo, um LED, um diodo, que nós vamos ver depois, são componentes que dependem para onde é o sentido da corrente. Tá bem? Aí vai depender o mais ou menos. Mas, por enquanto, não tem problema. Bom, se tudo bem, vamos de novo aqui vamos fazer o segundo? Ó, o segundo opa, esse é o 1. Aqui. O 2 logo na sequência aí de novo, né? Porque estamos nos habituando. Aqui está a lâmpada, aqui está a fonte e o condutor, e ele quer que eu desenhe. Ó, eu posso fazer isso na vertical, na horizontal, posso fazer isso de vários jeitos, tudo bem? Tranquilo? Valeu. Então tá. Então, aqui, por exemplo, ó, uma pilha, outra pilha. E a lâmpada? Prof, podia colocar a lâmpada aqui à esquerda e não na direita? Podia. Podia colocar aqui embaixo? Também podia. Agora, uma coisa que é importante na minha pilha. A minha pilha, ela tem o mais... Opa, tirei a pilha daqui. Está aqui. Na minha pilha tem o mais e o menos, né? A bundinha é o menos, aqui, essa parte saliente aqui, é o mais. Então, quando eu ligo uma pilha na outra, é o mais desse jeito que a gente ligou, o menos no mais, o menos e o mais. Tudo bem?
Aí nós ainda vamos aprender sobre isso, sobre geradores e tal, mas só adiantando algumas coisas aqui. Esse é o símbolo. Falem comigo, tudo bem até aqui? Tá tranquilo? Só que você precisa te perguntar, a Pode falar. questão dos sinais. Eles precisam obrigatoriamente já, tipo, precisa colocar ele junto com as barrinhas, né? Os sinais, quando representa a fonte da tensão. Na verdade, posso nem colocar o sinal, mas eu já sei, eu vou colocar o sinal porque, primeiro, eu não sou obrigado a colocar, mas eu vou pôr. Segundo, por quê? Porque a barrinha maior significa que é mais. A barrinha menor significa que é menos. Então, na verdade, eu nem precisaria colocar o sinal. Mas a gente sempre coloca, porque depois eu vou desenhar a corrente elétrica, vou fazer esse sentido convencional, saindo do mais e indo para o menos. Então, quanto mais claro, melhor vai ser. Tudo bem? Fernando está me perguntando, prof, o que é um resistor? Um resistor é algo que transforma. O resistor de um chuveiro, que você conhece como a palavra resistência, ele pega energia elétrica e transforma em calor. Tudo bem? Então, o resistor ele tem uma tal de resistência, que será a nossa próxima aula. Resistência elétrica. Tem uma grandeza física chamada resistência elétrica. Então, o meu resistor pode ser o de um chuveiro elétrico, né? Ou pode ser simplesmente um resistor como este aqui. Deixa eu ver na tela. Eu sempre pego o lado errado aqui. Aqui, ó. Aqui é um resistor. Tudo bem? Tranquilos? Bom, olha só. O que eu vou fazer aqui? Como nós já estamos indo dos limites do tempo, vou deixar a última coisa aqui importante para nós. Então, esses dois exercícios, que é só para a gente então acertar o que está no roteiro, esses dois exercícios que está como tarefa de você refazer, tá bem? Lá no roteiro estava de 1 a 4, não vai dar tempo, não tem problema, a gente faz do 1 ao 2. Então, eu peço para você refazer os que eu fiz na sala virtual. Então, é o 1 e o 2 que eu quero que você refaça. O 3, eu vou até mudá-lo no roteiro lá, porque o 3 e o 4 a gente vai continuar na próxima aula. Mas já vamos adiantar aqui. Para ter corrente elétrica, necessariamente, porque eu só tenho 8 minutinhos, eu preciso ter um circuito fechado. Além de ter uma DDP, um gerador, uma bateria, tem que ter um circuito fechado. Então, um exercício, uma aula, uma coisa muito comum, é brincar de como é que liga. Está ligado certo? Está ligado errado? Qual dessas lâmpadas, por exemplo, essa é uma questão do Enem. Qual dessas lâmpadas é que acende e qual que não acende? A questão 3 também é uma questão de chaves de acende e não acende. Só que são um pouquinho mais, preciso de um pouco mais de tempo. Então, essas duas coisas eu vou fazer na aula da semana que vem. Tá? Vou ficar só até o 2, que o nosso tempo está estourando, para também não te atropelar. E aí a gente faz isso na semana que vem. Não. Até aqui. Deixa eu aproveitar os 7 minutos finais aqui, 5 minutos, tem contagem regressiva. Tudo bem? Essa parte foi tranquila? Oi, gente. Sim. Tudo bem? Sim, sim. Então tá. Vamos fazer assim. Pedir para você refazer então o 1 e o 2. E aí, na semana que vem, na próxima aula, eu faço essas duas de circuito, que é um exercício que o Enem tornou bastante popular, não é só do Enem, mas virou bem popular, que é a história de eu tenho uma chave aqui, aí eu mexo aqui no interruptor, a energia luminosa, por exemplo, sumiu. Acendi agora. Mas se eu tiver 2 interruptores, como é que funciona? Como é que eu sei qual é a ligação que vai funcionar ou não? Mas isso a gente faz semana que vem. Tá bem? Tudo bem? Foi muito bom revê-los. Eu agradeço a paciência. Se tiver alguma dúvida, estou aqui para tirarmos.
Se não, obrigado, valeu. Agradecido pela paciência toda. A gente se vê semana que vem, tá bem? Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, Pig. Tchau, Obrigada. obrigado. Brigadão, Tchau, valeu. professor. Tchau, minha querida. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Até mais. Valeu, valeu. Tchau. Eu que agradeço, Ítalo. Beijão, Pig. Saudade. Beijo, minha linda. Saudade também. Valeu, galerinha. Valeu, Juliano. Até a próxima.